TDST Mobile Apps do básico ao avançado. Vamos agora começar o nosso módulo Live Binds. Esse módulo aqui voltado para o Delphi, tá? O Delphi aí depois do FireMonkey ele veio com essa novidade, né, que é a vinculação das propriedades dos componentes, tá? Isso já existia em outras linguagens, outras ferramentas, né? O C# já tinha isso daí e o Delphi incorporou a partir do momento que ele trouxe, que ele comprou o FireMonkey, né? E aí passou a desenvolver aplicações multidispositivos e nós temos agora o Live Binds, né, que é essa vinculação aí das propriedades, tá bom? Nós vamos ver como é que isso funciona nesse módulo aqui, tá? Bom, primeiro vamos aí a uma pequena introdução, né? O que é o Live Binds? Live Binds é um recurso de ligação de dados suportado tanto pela VCL quanto pelo FireMonkey no RadioStudio. É um framework baseado em expressões. Ele usa expressões de ligação para vincular, que é o bind. O bind é a vinculação. Vincular objetos a outros objetos ou a campos de conjuntos de dados, que são os dataset fields. O Live Binds é baseado em expressões relacionais, conhecidas como bind expressions, que podem ser unidirecionais ou bidirecionais. Através das expressões de ligação, um objeto pode ser vinculado a qualquer outro objeto, simplesmente definindo uma expressão de ligação envolvendo uma ou mais propriedades dos objetos que nós desejamos vincular. Que nós tivemos aqui, olha, temos aqui um edit 1, edit 2, um color list box, aí nós temos aqui um prototype bind source, tá? Aí ele está vinculando aqui, ó, a cor ao texto, né? A gente vai ver direitinho na prática como é que funciona, tá? Aqui é só para você se orientar, para você entender o que é esse Live Binds, tá bom? Bom, continuando, né? O que é o Live Binds? Então nós temos um exemplo aqui. Você pode vincular um edit a um label, de modo que, quando houver alteração no texto do edit, o caption do label será ajustado automaticamente para o valor avaliado pela expressão de vinculação. Outro exemplo é vincular uma trackbar a uma barra de progresso, para que a faixa do progresso aumente ou diminua de acordo com o movimento feito na trackbar, né? Então o cara vem aqui, mexe na trackbar e aí o progresso aqui da barra de progresso vai ser alterado automaticamente, tá? Seguindo o mesmo raciocínio, você pode se conectar a campos de conjunto de dados, né? São os dataset fields, alterar uma ou mais propriedades de diferentes objetos e assim por diante. E já que o Live Binds ele tem um recurso de propagação, é possível até mesmo alterar as propriedades de objetos que estão conectados a outros objetos que estão vinculados a um objeto de controle. A gente vai ver isso daí na prática, tá? Componentes visuais. Existem alguns componentes disponíveis na paleta de ferramentas do Delphi que ajudam a criar ligações em tempo de projeto. Além dos componentes, é possível criar ligações através do Wizard, o Live Binds Wizard, tá? E do Designer, Live Binds Design. Nós vamos ver os dois, né? Tanto o Designer como o Wizard, tá? Veremos na prática como utilizar essas ferramentas aí. Existem duas paletas ou abas com os componentes Live Binds, né? Tem uma aba Live Binds e tem uma outra chamada Live Binds MISC, né? Se você for no Delphi lá você vai ver tem essas duas paletas aí com vários componentes dentro, tá? É possível usar os componentes em projetos VCL e em projetos FireMonkey, tá bom? Vamos então analisar agora, né? Vamos ver uma descrição de cada um desses componentes aí. E aqui estão. Então nós temos lá a paleta Live Binds e temos a paleta Live Binds MISC, né? Miscelânea. Tá, então aqui ó, nós temos na principal, né, a paleta principal, 1, 2, 3, 4, 5 componentes, tá? Primeiro nós temos esse Bind Source DB, né, ele é usado para criar ligações com bancos de dados, tá? Aí nós temos esse Prototype Bind Source, né, ele fornece um data source para gerar dados de exemplo que podem ser utilizados enquanto você ainda não possui dados reais, né? Por isso que o nome dele é Prototype aí. Tá? É só para você criar um protótipo ali, né? Daí posteriormente você vai conseguir trocar esse data source por dados reais, tá? Temos um bind source dbx, né? Vai ser utilizado aí para criar ligações com bancos de dados usando o framework dbExpress.
Temos esse Params Adapter, ele é usado para vincular controles visuais a parâmetros do DB Express. E temos o Bind Navigator, né, para FireMonkey e o VCL. Tá? Ele é usado para navegar através de registros em conjunto de dados, ao desenvolver aplicações tanto em FireMonkey como em VCL. Tá? E na paleta, né, na segunda paleta do LiveBinds, nós temos 3 componentes. Temos o Bind List, é usado para manter listas de ligação, são as Bind Lists. Temos o Data Generator Adapter, é um adaptador para geradores de dados. E temos o Adapter Bind Source, ele é usado para trabalhar com dados que não venham de um banco de dados. A propriedade Adapter é utilizada para conectar o data source aos dados, que pode ser uma coleção genérica de objetos. Tá? Então, quando nós formos trabalhar com outros objetos aí que não estão vindo de um banco de dados, nós vamos usar esse componente aqui. Tá? Nos diversos exemplos que nós vamos analisar, né, um ou vários componentes desses aqui, eles vão ser estudados. E a gente vai chamando a atenção. Ó, lembra daquele componente? Nós estamos utilizando ele aqui nesse exemplo. Tá bom? E durante todo o treinamento, né, nos demais módulos, nós também vamos utilizar esses componentes aí. Né, lá no módulo Delphi FireMonkey, no módulo Delphi OS, será preciso também utilizar esses componentes para realizar as ligações. Tranquilo?